Quando um alemão roubou mingau de uma base brasileira, um soldado o pegou e o transformou em ajudante de cozinha. Era 1944, uma base militar no litoral brasileiro. Blackout total, racionamento severo. Cada grão de fubá contado como se fosse ouro. E no meio da noite, um prisioneiro de guerra alemão, magro como um fantasma, enfia a mão no caldeirão e rouba o que pode. Fome nos olhos, desespero nas mãos, tremendo. O cabo brasileiro o pega pelo colarinho, ergue o punho. A lei é clara, denunciar, punir, humilhar, mas ele hesita. Em vez de algemas, entrega um avental. Em vez de pancada, oferece uma colher. O inimigo vira ajudante de cozinha. E juntos, brasileiro e alemão, começam a fazer algo que ninguém esperava. Sopas que curam doentes de ambos os lados. Pães que cruzam fronteiras invisíveis. Mas quando um sargento furioso descobre tudo numa noite de chuva, a tempestade real começa. Acusações de traição, ameaça de corte marcial. O laço construído entre panelas está prestes a se desfazer. Um homem arriscou tudo por um gesto de misericórdia. O outro carrega a culpa de ter colocado seu protetor em perigo. A pergunta que ninguém conseguia responder: quando a lei manda punir e o coração manda perdoar, qual dos dois faz justiça de verdade? E será que um simples prato de mingau pode mudar o destino de dois homens em lados opostos de uma guerra? Fique até o final do vídeo, se inscreva e comente de onde está assistindo para não deixar essas histórias caírem no esquecimento. A lamparina chiava baixinho, lutando contra a escuridão que tomava conta da cozinha. O galpão era grande, com teto de zinco que pingava sereno salgado do mar, e as janelas cobertas por lonas escuras para cumprir o blackout. Sombras tremiam nas paredes de madeira velha, dançando ao ritmo fraco da chama. Do lado de fora, o mar batia no cais com um som constante, quase hipnótico. Um apito de trem de carga cortou a noite ao longe. Vozes abafadas de sentinelas ecoavam pelo pátio escuro. O cabo Joaquim Nogueira movia-se pela cozinha com a segurança de quem conhecia cada panela, cada canto, cada segredo daquele lugar. Paraibano, na casa dos 30 anos, tinha mãos calejadas e gestos precisos. Uma cruz de madeira discreta pendurava em seu pescoço, balançando suavemente enquanto ele conferia sacos de fubá, cheirando cada um para ver se não tinham azedado. Cabo, é verdade que os submarinos alemães afundaram mais um navio nosso? Perguntou Pedrinho, um recruta de 19 anos com olhos curiosos demais para o próprio bem. Joaquim não respondeu logo. Pegou uma concha grande e mexeu o caldeirão de mingau que borbulhava no fogão a lenha. Mexe devagar, rapaz. Se queimar o fundo, a gente não tem outro fubá para fazer de novo. Pedrinho obedeceu, mas seus olhos continuavam brilhando de curiosidade. Eu ouvi os soldados falando. Dizem que tem campo de prisioneiros alemães perto do porto. O senhor já viu algum deles? Já vi, disse Joaquim seco. São homens, alguns fanáticos, outros só marinheiros com fome. No mural perto da porta, um cartaz dizia em letras grandes: é proibido confraternizar com prisioneiros. Ração é contada. Disciplina é arma. Joaquim leu aquelas palavras pela 1000ª vez. Sabia cada letra de cor. Um grupo de soldados passou pela cozinha, pegando canecas de café ralo. Um deles, um sargento baixo de nome Álvaro, parou para verificar as listas de suprimento. Tá sumindo fubá demais nessa base, resmungou ele, olhando desconfiado para os sacos empilhados. Qualquer desvio, e o comando cai em cima de todo mundo. Joaquim apenas acenou com a cabeça, mantendo o rosto neutro. Depois que os soldados saíram, ele ficou sozinho com Pedrinho e o silêncio da noite. Conferiu o caderno de registros à luz fraca da lamparina. Cada saco de fubá, cada litro de óleo, tudo contado, assinado, vigiado. Uma lembrança surgiu sem convite na mente de Joaquim. Um campo de treinamento anos atrás. Um amigo insistindo em fazer um exercício perigoso, porque Joaquim teimara em seguir o horário à risca. O corpo do companheiro caído no chão. Ele sacudiu a cabeça, afastando a memória. O fubá tá no limite,
disse para Pedrinho. Vou buscar mais lenha no depósito. Cuida do caldeirão. Saiu pela porta dos fundos, sentindo o vento do mar no rosto. A noite estava escura como breu, apenas algumas estrelas furando as nuvens pesadas. No depósito, pegou um feixe de lenha nos braços. Seus pensamentos voltaram ao amigo morto, ao peso de ser responsável por outros homens. Às vezes, seguir as regras custava mais do que quebrá-las. Quando voltou para a cozinha, notou algo errado. A porta estava entreaberta, o caldeirão fumegava, a luz da lamparina tremulava. E havia um vulto magro, inclinado sobre o grande caldeirão de mingau. Joaquim largou a lenha no chão sem fazer barulho. O vulto estava enfiando uma concha de metal no mingau, levando-a rápido à boca, mãos tremendo. O som de alguém engolindo com desespero. Em 2 passos, Joaquim agarrou o intruso pelo colarinho e o virou de frente. Era um homem jovem. Rosto magro, olhos fundos, roupas de prisioneiro com marcação visível, cabelos claros sujos de poeira, pele abatida pela fome. Fome, muita fome, gaguejou o homem em português quebrado. Desculpa, senhor cabo, só um pouco, não quero problema. Karl Weiss, assim ele disse que se chamava. Alemão, prisioneiro de guerra. Parte do mingau tinha derramado no chão, parte faltava no caldeirão. Joaquim sentiu a raiva subir pelo peito. Você tem ideia do que está fazendo? Rosnou. Inimigo, ladrão! Dentro da minha cozinha. Karl fechou os olhos, pronto para apanhar. Mas Joaquim hesitou com o punho erguido. A imagem do amigo morto voltou à mente. Seguir as regras à risca, denunciar o alemão, espancamento, mais ódio. Ou, Joaquim soltou devagar o colarinho de Karl. Foi até um gancho na parede e pegou um avental surrado. Jogou-o no peito do alemão. Vista isso! Karl olhou para o avental sem entender. Se você vai comer da minha panela, vai trabalhar nela, disse Joaquim, a voz baixa e firme. A partir de agora, você é meu ajudante de cozinha. Se fugir, se abrir a boca errado, não vou poder te salvar. Karl vestiu o avental sobre o uniforme de prisioneiro. Suas mãos ainda tremiam, mas agora de surpresa. Danke, obrigado, senhor cabo. Eu trabalho muito. Joaquim o colocou para mexer o caldeirão, ensinando como segurar a concha, como raspar o fundo sem desperdiçar. Notou que Karl manejava os utensílios com certa familiaridade. Você já cozinhou antes? Padaria, disse Karl. Em Hamburgo, com meu pai. Passos se aproximaram da porta. Joaquim empurrou Karl para trás de um grande saco de batatas. Pedrinho entrou, olhando em volta. Cabo, o senhor ouviu um barulho estranho aqui dentro? Joaquim respirou fundo. Ia mentir pela primeira vez em muito tempo. Foi a lenha caindo. Volta para o seu posto. Nas noites seguintes, a rotina se repetiu. Karl vinha à cozinha nas madrugadas, escoltado por um soldado que achava estar levando o prisioneiro para limpar panelas. Joaquim o ensinava a fazer mingau, a preparar café ralo, a economizar cada grão de fubá. Os dois conversavam pouco, mas o suficiente. Karl falou dos irmãos na Alemanha, do cheiro de pão fresco na padaria do pai, de como fora capturado num navio mercante. Não entendia muito de política ou de nazismo. Era só um trabalhador. Joaquim falou da fazenda na Paraíba, da mãe fazendo bolo de milho para festas de igreja, do sertão seco que ele deixara para trás. O sargento Álvaro continuava suas vistorias, cada vez mais desconfiado. Tá assumindo comida, Joaquim? Os números não batem. Perdas por umidade, mentiu o cabo. Ratos no depósito. Mas ele sabia que as mentiras tinham pernas curtas. Uma manhã, chegou notícia de doença no campo de prisioneiros. Água contaminada. Alemães e brasileiros passando mal. O tenente médico Renato apareceu na cozinha exausto. Preciso de sopas leves e pão simples, disse ele. Não temos remédios suficientes. A comida pode fazer diferença entre vida e morte. Joaquim olhou para o saco de farinha quase vazio. Lembrou das conversas com Karl sobre receitas de pão com pouco fermento.
Naquela noite, Carl foi trazido à cozinha mesmo debilitado pela febre. Seus dedos ainda sabiam o que fazer. Misturou farinha, fubá, um restinho de fermento. Ensinou Pedrinho a amassar a massa, a sentir o ponto, a improvisar formatos achatados que pudessem ser assados em chapas de metal. Os primeiros pães saíram crocantes nas bordas, macios no centro. O cheiro encheu a cozinha, diferente do usual. Joaquim partiu um ao meio, deu uma metade a Carl, outra a Pedrinho. Comeram em silêncio. Algo novo tinha nascido ali. As marmitas de sopa e os cestos com pães saíram da cozinha antes do amanhecer. Soldados da enfermaria vieram buscar as porções, carregando-as com cuidado pelo pátio ainda escuro. O tenente Renato apareceu pouco depois. Cheirou a sopa, experimentou um gole e seus olhos se arregalaram de surpresa. "Isso aqui está diferente", disse ele. "Melhor, muito melhor." Joaquim apenas acenou com a cabeça. Teve ajuda inesperada. Carl escutava escondido atrás de um caldeirão grande. Seus olhos ficaram cheios d'água ao perceber que tinha ajudado. Que sua mão, a mão de um prisioneiro alemão, tinha feito algo bom para brasileiros e alemães ao mesmo tempo. No hospital de campanha, homens doentes receberam a sopa quente e o pão simples. Alguns brasileiros em convalescença. Alguns alemães do campo de prisioneiros, os mais fracos. Todos com a mesma expressão de alívio ao engolir algo que não era apenas água rala. De volta à cozinha, com o sol nascendo pelas frestas das lonas, Carl e Joaquim lavavam as últimas panelas. O alemão parou por um momento, a concha na mão, e disse em português quebrado: "Nunca pensei cozinhar para dois lados, brasileiros, alemães. Talvez Deus olha para a panela, não para a bandeira." Joaquim ficou em silêncio. Depois respondeu: "Se for assim, então hoje a gente fez um serviço melhor do que qualquer relatório mostra." Eles se olharam com respeito mútuo. Dois homens de países inimigos, unidos por caldeirões e colheres. Mas a paz durou pouco. Na tarde do mesmo dia, enquanto a maioria dormia para aguentar mais uma noite de trabalho, as notícias da inspeção começaram a correr pela base como vento ruim. Soldados comentavam nos corredores. Oficiais revisavam papéis com expressões tensas. O sargento Álvaro voltou à cozinha com um bloco de anotações mais espesso que o normal. "A equipe de inspeção chega em poucos dias", anunciou ele, os olhos duros. "Tudo será verificado. Depósitos, cozinha, hospital, rações do campo de prisioneiros. Se houver qualquer irregularidade envolvendo os alemães, a punição será exemplar." Ele folheou o caderno de Joaquim, comparando números. "Essas diferenças no consumo de fubá e farinha, você tem explicação técnica?" "Perdas por umidade", repetiu Joaquim, sentindo o peso da mentira na língua. "Ratos no depósito. Erros de medida dos recrutas." Álvaro escreveu tudo, mas sua expressão dizia que não estava convencido. Quando o sargento saiu, Joaquim compartilhou a notícia com Carl naquela noite. O alemão ficou tenso, os ombros curvados de preocupação. "Se eu sou o problema, eu paro de vir", disse Carl. Não quero estragar você." Joaquim sentiu uma irritação nascer no peito. Não era raiva de Carl, era medo, era culpa. "A questão não é mais só dar de comer a você", disse ele, a voz áspera. "É sobre o que a gente construiu juntos. Receitas que salvaram vidas. Pontes no meio do ódio." Ele parou, respirou fundo. "Mas estou com medo das consequências. Isso eu admito." Nos 2 dias seguintes, o cheiro de pão improvisado e sopa leve ainda rondava o hospital e o campo de prisioneiros. Soldados brasileiros recobravam forças. Prisioneiros alemães pareciam menos abatidos. Uma noite, com a cozinha mais calma, porque nenhum comboio novo tinha chegado, Joaquim, Carl e Pedrinho aproveitaram para experimentar variações. Um pouco de ervas num caldo. Um jeito diferente de dourar o pão na chapa. Carl cantarolava baixinho uma canção infantil alemã enquanto amassava a massa. Joaquim batia o compasso com uma concha em ritmo de forró.
Pedrinho ria tímido, achando aquilo estranho e bonito ao mesmo tempo. Nunca pensei que ia ver isso, murmurou o recruta. Um alemão e um brasileiro fazendo música na cozinha. Antes de servir uma leva grande de sopa, Joaquim fez discretamente o sinal da cruz sobre os caldeirões. Carl observou e com certa timidez perguntou: "Posso tentar também, mesmo sem saber direito?" Joaquim o olhou por um momento. Depois acenou com a cabeça e mostrou o gesto devagar. Carl imitou, o movimento ainda torto, mas sincero. Os três ficaram lado a lado, fazendo o sinal da cruz diante de panelas destinadas a aliados e inimigos. Aquele foi o ponto mais alto de paz que teriam antes da queda. Ao fundo, uma trovoada distante fez o telhado tremer. Na terceira noite, após aquele momento de paz, nuvens pesadas cobriram o porto. A chuva começou a cair fina e constante, tamboreando no teto de zinco como dedos impacientes. A cozinha estava em atividade. Joaquim e Carl terminavam de mexer um grande caldeirão de mingau para a guarda noturna. Pedrinho limpava uma bancada. O barulho da chuva era constante, quase reconfortante. Ninguém viu o sargento Álvaro vestindo sua capa impermeável e saindo para uma ronda surpresa. Ninguém ouviu seus passos na lama do pátio. A porta da cozinha se abriu de repente com um golpe de vento. Álvaro entrou encharcado, segurando uma lanterna coberta. A luz varreu o interior da cozinha e parou em Carl, no uniforme de prisioneiro sob o avental, na concha em sua mão, no caldeirão que ele mexia como se fosse um cozinheiro qualquer. O silêncio durou apenas um segundo. "O que um alemão está fazendo solto, mexendo na nossa comida?" rugiu Álvaro. Pedrinho deixou cair uma panela vazia no chão. Carl congelou, sem entender todas as palavras, mas compreendendo muito bem o tom. Joaquim deu um passo à frente, colocando-se entre o sargento e o alemão. "Sargento, eu posso explicar?" "Explicar?" Álvaro avançou, o rosto vermelho de fúria. "Quebra de disciplina, risco de sabotagem, uso indevido de prisioneiro, desvio de ração." Ele apontou para Carl com o dedo trêmulo de raiva. "Eu perdi amigos em navios torpedeados por submarinos alemães. Famílias brasileiras perderam maridos e filhos. E você coloca um deles aqui, livre, mexendo na nossa comida?" Carl tentou falar, seu português precário tropeçando nas palavras. Eu roubei mingau. Fome. Ele... cabo. Ele só controlou." Mas suas palavras confusas não ajudavam. Álvaro ordenou que um guarda fosse chamado imediatamente. Carl foi algemado e levado de volta ao campo de prisioneiros. A concha caiu de sua mão, respingos de mingau queimando no chão. O sargento virou-se para Joaquim com voz gelada. "Você será incluído em um relatório ao comando. Isso pode significar corte marcial." Pedrinho assistia tudo com olhos arregalados. A família de cozinha que tinham construído se desfazia diante dele como fumaça no vento. Nos dias seguintes, a cozinha perdeu sua alma. Joaquim foi afastado do comando, trabalhando agora sob supervisão de outro cabo mais rígido. Carl ficou isolado em um barracão no campo de prisioneiros, murmurando orações em alemão e lembrando do cheiro de pão que tinha feito. Sem Carl ajudando nas massas, sem Joaquim tomando decisões livres, os pães desapareceram. As sopas voltaram a ser ralas e mal temperadas. Pedrinho tentava fazer como tinha visto, mas o medo de experimentar o paralisava. O tenente Renato percebeu a mudança. "O que aconteceu com a comida?" perguntou ele a Joaquim numa tarde cinzenta. "Parece que arrancaram algo vital dessa cozinha." Joaquim, exausto e derrotado, contou tudo. O roubo de mingau, a transformação de Carl em ajudante, as sopas e pães que tinham salvado vidas, a descoberta de Álvaro. Renato ouviu sem interromper. Quando Joaquim terminou, o médico fez uma pergunta que ecoaria por muito tempo. "A lei protege o exército, mas quem protege o homem?" Joaquim ficou sem resposta, olhando para as mãos calejadas que agora pareciam vazias e inúteis, longe das panelas que ele costumava comandar.
Naquela noite, Joaquim caminhou sozinho pela base depois de um dia de trabalho mecânico na cozinha. Passou pelo cais silencioso, sentindo o vento úmido do mar no rosto. Ao longe, ouviu um canto triste vindo do campo de prisioneiros. Uma melodia alemã, cheia de saudade. Seus pés o levaram até a capelinha improvisada da base. Um cômodo pequeno com um crucifixo simples na parede, alguns bancos toscos, velas derretidas. Não havia padre presente. Era apenas um lugar de silêncio para homens cansados. Joaquim se ajoelhou no banco da frente. O peso dos últimos dias curvava seus ombros como sacos de fubá. Ele não pediu livramento da punição, pediu clareza, pediu coragem para enfrentar o que viesse. Lembrou do amigo morto no treinamento, de Carl faminto roubando mingau, dos doentes melhorando com as sopas. Perguntou a Deus em silêncio se tinha errado ao escolher misericórdia no lugar da letra dura do regulamento. No campo de prisioneiros, deitado em um catre frio, Carl rezava uma oração em alemão que tinha aprendido na infância. Pedia proteção para o cabo brasileiro, que o tratara como gente. As palavras eram diferentes, a língua era outra, mas o eco espiritual era o mesmo. No dia seguinte, oficiais anunciaram que uma audiência disciplinar seria realizada. Joaquim recebeu a notificação oficial nas mãos. O papel pesava mais do que parecia. Na manhã anterior à audiência, a base se moveu com mais formalidade que o normal. Bandeiras foram estendidas. Oficiais chegaram de outros postos. Um deles, o oficial superior encarregado da inspeção e dos processos disciplinares, caminhou pelo pátio com passos firmes. Joaquim foi chamado a uma sala para ser informado do procedimento. Haveria depoimentos dele, do sargento Álvaro, do tenente Renato. Seria julgado por quebra de disciplina e uso irregular de prisioneiro. Em seu alojamento, Joaquim arrumou a farda com cuidado. Guardou no bolso interno um pequeno terço de contas gastas que a mãe tinha lhe dado antes de partir para a guerra. Pedrinho apareceu na porta, nervoso. "Cabo, o senhor vai ser preso?" "Não sei", respondeu Joaquim, "mas vou assumir o que fiz." No campo de prisioneiros, um boato correu entre os homens. O brasileiro que ajudou o padeiro vai ser julgado. Alguns zombaram, outros se calaram. Carl ouviu e sentiu uma mistura de culpa e impotência apertar seu peito. Tentou escrever algumas palavras em português num pedaço de papel. Um agradecimento, uma prece. Mas não sabia como fazer chegar até Joaquim. À noite, Joaquim voltou à cozinha pela última vez como observador. Sentiu a ausência de Carl nas panelas, de sua mão firme nas massas. Pegou discretamente uma concha, mexeu o mingau por um instante, devolveu ao gancho. Saiu sabendo que talvez nunca mais comandasse aquele lugar. O dia da audiência amanheceu cinzento. A sala escolhida era um salão simples adaptado. Uma mesa de madeira na cabeceira, onde o oficial superior se sentou com papéis à frente. Do lado direito, o sargento Álvaro e outros oficiais da base. Do lado esquerdo, cadeiras para testemunhas. Joaquim foi chamado para se posicionar em frente à mesa. O oficial superior leu a acusação em voz clara. Uso não autorizado de prisioneiro de guerra, burla potencial do controle de rações, possível risco à segurança. Sargento Álvaro foi convidado a expor os fatos. Ele relatou ter encontrado Carl trabalhando na cozinha na madrugada chuvosa. Falou da surpresa, da indignação, mencionou as discrepâncias de fubá e farinha, seu temor de sabotagem. Sua fala era dura, mas factual, ainda embebida de dor pessoal pela guerra. Quando chegou a vez de Joaquim falar, ele respirou fundo. Sentiu o terço da mãe no bolso. "Eu assumo total responsabilidade", disse, a voz firme. "Fui eu quem decidiu acolher o prisioneiro que roubou mingau. Fui eu quem escolheu ensiná-lo a trabalhar na cozinha. Não houve ordem superior autorizando isso." O oficial superior ergueu uma sobrancelha. "Por que fez isso?" "Porque via fome nos olhos dele", respondeu Joaquim.
Decidi que era melhor tê-lo sob minha vigilância, trabalhando e alimentado, do que roubando às escondidas e sendo espancado, aumentando o ódio. Ele contou sobre as sopas e pães, sobre a melhora dos doentes brasileiros e alemães, sobre o uso criativo dos poucos recursos. Se alguém tiver que ser punido, concluiu, que seja eu, não o prisioneiro. O oficial superior ficou em silêncio por um instante, impressionado com a franqueza. Depois chamou o tenente Renato para depor. O médico assumiu a posição de testemunha. Relatou com serenidade o que tinha visto. A piora dos doentes quando a comida era muito pobre, a melhora após as sopas bem feitas e os pães leves. Embora eu não tenha autorizado formalmente o uso de um prisioneiro na cozinha, disse Renato, percebia que algo havia mudado para melhor. Houve um esforço incomum de quem comandava aquele lugar. Ele olhou para Joaquim. A guerra já cobra muitas vidas. Quando um homem escolhe arriscar a própria carreira para alimentar melhor amigos e inimigos, não se trata de traição. É um tipo raro de coragem. O sargento Álvaro foi convidado a fazer considerações finais. Ele hesitou. Admitiu relutante que depois do afastamento de Joaquim e do prisioneiro, a comida tinha piorado. Alguns doentes demoraram mais a se recuperar. Não houve sabotagem, disse ele, a voz menos dura que antes. Apenas quebra de protocolo. O oficial superior fez algumas perguntas a Joaquim sobre por que não buscar a autorização formal antes. Joaquim respondeu honestamente que temera uma recusa e acreditara que, em situação de penúria, precisava agir rápido. O oficial pediu que todos saíssem da sala enquanto deliberava. No corredor estreito, Joaquim, Álvaro e Renato aguardaram em silêncio. O barulho do mar, ao longe. O peso da espera. Álvaro olhou para as próprias mãos. Lembrou dos amigos mortos no mar. Depois olhou para Joaquim, que permanecia de pé com dignidade, assumindo tudo sem se acovardar. Algo mudou nos olhos do sargento. Quando todos voltaram à sala, o oficial superior leu a decisão. Houve quebra de disciplina e uso indevido de prisioneiro de guerra, disse ele. Isso não pode ser ignorado sob pena de enfraquecer a autoridade militar. Joaquim sentiu o coração apertar. Porém, continuou o oficial, com base nos depoimentos, reconheço que não houve intenção de traição nem benefício pessoal. Houve um esforço para proteger vidas em situação de carência extrema. Tanto soldados brasileiros quanto prisioneiros alemães se beneficiaram. A sentença para Joaquim foi uma punição leve, mas real. Suspensão temporária de promoção, algumas semanas de serviço extra sob supervisão do sargento Álvaro, advertência no histórico, nenhuma prisão, nenhum rebaixamento, nenhuma corte marcial. Sobre Carl, o oficial tomou uma decisão inesperada. O prisioneiro poderá continuar trabalhando na cozinha como ajudante, disse, mas agora com autorização oficial. Registro claro de horas e ração. Parte de um experimento de trabalho produtivo de prisioneiros, sob normas rígidas. O sargento Álvaro seria responsável por supervisionar essa nova rotina. Quando a sessão terminou, Joaquim respirou aliviado. Sua ficha não saíra limpa, mas ele ainda estava de pé. Álvaro se aproximou devagar, estendeu a mão de forma breve e seca. A partir de agora, se esse alemão mexer em panela nossa, é na luz do dia, disse ele, e eu assino junto. Era o início da recuperação da confiança entre eles. No dia seguinte, a nova rotina começou a tomar forma. Um documento simples foi redigido, autorizando Carl Weiss como ajudante de cozinha. Tarefas específicas, horários definidos, escolta permanente. Alguns soldados torceram o nariz, outros apenas obedeceram. Carl foi trazido à cozinha na tarde daquele primeiro dia sob o novo regime. Ao entrar, parecia confuso, esperando talvez punição. Quando viu Joaquim, abaixou os olhos, envergonhado. Eu causei problema, murmurou. Desculpa. Joaquim pegou um avental limpo e jogou para ele. Pois é, alemão, agora você é ajudante de cozinha na ficha, não só na marra. A panela está esperando. Vamos trabalhar. Carl segurou o avental como se fosse uma medalha.
Seus olhos brilharam. Pedrinho apareceu, aliviado por ver que o cabo não fora preso. Fez uma piada tímida. Se é o inimigo que faz o pão ficar bom, então deixa o inimigo aí. A tensão na cozinha se dissolveu em um riso contido. O sargento Álvaro apareceu na porta, observando a cena com um olhar sério, mas sem hostilidade. Conferiu a lista de tarefas de Carl. Lembrou a todos das regras. Antes de sair, fez um comentário seco. Se essa cozinha continuar salvando o soldado nosso, eu não vou ser o primeiro a atrapalhar. Na semana seguinte, a base se acostumou com a visão de um prisioneiro alemão de avental na cozinha. Sempre com um guarda por perto, mas já sem os olhares de puro ódio dos primeiros dias. A rotina se consolidou. Carl ajudava a preparar pão e sopas. Joaquim e Pedrinho coordenavam tarefas. O sargento Álvaro fazia rondas frequentes, mas cada vez menos explosivas. Soldados passavam e comentavam, uns ainda desconfiados, outros mais relaxados ao perceber que a comida estava melhor. No hospital de campanha e no campo de prisioneiros, homens de países inimigos comiam da mesma panela. A comida cruzava fronteiras invisíveis, mesmo que os corpos fossem mantidos apartados, como mandava o regulamento. Chegaram notícias pelo rádio. Os aliados avançavam na Europa. Havia rumores de que a guerra poderia estar virando. Discussões rápidas nos corredores indicavam mudança nos ventos da história. Uma noite, depois do fim do turno, Joaquim, Carl e Pedrinho sentaram por um breve momento na beira do cais. As luzes do porto apagadas pelo blackout, o brilho distante das estrelas refletindo no mar calmo. Não falaram de política ou de vitórias militares. Apenas compartilharam memórias simples de comida de infância, bolo de milho, pão com manteiga. Café coado na hora. Na Alemanha, disse Carl, o português menos torto agora. Meu pai acordava às 4 da manhã para acender o forno. O cheiro de pão enchia a rua inteira. Na Paraíba, respondeu Joaquim. Minha mãe fazia cuscuz antes do sol nascer. A gente comia com leite de cabra. Pedrinho sorriu. Minha avó fazia biscoito de polvilho. Crocante por fora, macio por dentro, 3 homens de lugares tão diferentes, mas suas saudades se pareciam muito. Era uma daquelas noites em que o mar parecia segurar a respiração. Sem navios chegando nem partindo, sem sirenes. Apenas o som das ondas batendo no cais. Na cozinha, Joaquim decidiu preparar um grande caldeirão de mingau, quase como no dia em que tudo começara. Desta vez, porém, tinha um pouco mais de fubá. O mingau ficou mais grosso, mais saboroso. Carl ajudava a mexer. Pedrinho controlava o fogo. Do lado de fora, uma fila de homens esperava, soldados de guarda noturna. Alguns enfermos em recuperação, alguns prisioneiros alemães selecionados para tarefas de limpeza, todos com a mesma caneca de metal na mão. Carl olhou para o caldeirão cheio e sorriu. Se eu soubesse que roubar mingau ia dar tudo isso, eu tinha pedido antes. Joaquim riu, balançando a cabeça. Não foi o roubo que fez isso, alemão. Foi o que a gente escolheu fazer depois do roubo. Antes de começar a servir, Joaquim fez discretamente o sinal da cruz sobre o grande caldeirão. Carl o acompanhou, o gesto ainda um pouco torto, mas agora confiante. Pedrinho observou os dois, sentindo que a presença de Deus podia estar ali também, na simplicidade daquele alimento dividido. Começaram a servir. A concha mergulhava no caldo espesso, enchendo canecas de soldados brasileiros cansados. Depois, canecas de prisioneiros alemães. Todos com a mesma fome no rosto. Não havia diferença no sabor, na temperatura, nem na quantidade. Anos depois, se alguém lesse apenas os relatórios oficiais daquele porto, veria números secos de suprimentos e menções frias à disciplina mantida. Mas quem provou aquele mingau naquela madrugada saberia que ali aconteceu algo maior do que qualquer papel poderia registrar. Joaquim, Carl e Pedrinho ficaram lado a lado diante do caldeirão quase vazio, cansados, suados, mas em paz. Lá fora, o mar seguia seu vai-vem eterno.
No alto, uma estrela atravessou brevemente o céu escuro. E por um momento, naquele pedaço esquecido do fronte brasileiro, a fome deixou de ter nacionalidade. A misericórdia silenciosa vestiu farda e avental ao mesmo tempo.